Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é o Rodrigo Bento, que foi aprovado no 25º exame da OAB. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Antes da gente pedir você para se apresentar também, quero agradecer a participação do professor também Rodrigo, que veio de São Paulo para participar desse bate-papo. Então, professor, pedi você para se iniciar se apresentando aí para as pessoas que não conhecem. Tudo bem, pessoal? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Martins. Sou professor de Direito Tributário aqui do Estratégia para a OAB, primeira, segunda fase. Tudo bem com vocês aí? Então, passando a vez agora para o outro Rodrigo, estou aqui entre Rodrigos, né? O Rodrigo aprovado, como disse aqui a pessoa que está nos gravando, né, Lucas? Então, Rodrigo, eu queria que para a gente começar, você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já concluiu a sua graduação. Tá ok. Meu nome é Rodrigo Bento, eu tenho 42 anos, sou de Goiânia e ainda estou concluindo minha graduação. Estou no 10º semestre. Quando eu fiz a prova, eu estava no 9º. Foi a primeira vez que você prestou exame? Foi a primeira vez. E a sensação aí, como dizem, né, de ter passado de primeira, qual foi? Foi muito boa, porque a preparação para mim, de forma assim, foi muito especial, porque foi bem conturbado, porque é aquela fase de 9º semestre que a gente faz TCC, pesquisa acadêmica e também trabalho, família, então tentar conciliar tudo isso foi muito difícil e para mim a aprovação foi muito gratificante, foi muito legal. O professor, ele passou de primeira, né? Mas a gente vê que o número de pessoas que são reprovadas no exame de ordem ainda é muito grande. É um exame que não tem número, né, de pessoas igual concurso público. Tem tantas vagas, só passam as pessoas que estiverem dentro daquelas vagas. A concorrência é você contra você mesmo, né? Então, o que você acredita aí que são os fatores que levam esse índice de reprovação a ser tão grande? Bem, acho que um dos principais fatores é a falta de preparo dos alunos, né? Enfim, muita gente a gente sabe que faz a inscrição no concurso, se prepara mal ou não se prepara. Eu acho que vem daí a grande quantidade de alunos que não são aprovados. Porque o aluno que se prepara, evidentemente, e todo mundo tem a sua peculiaridade, tem família, tem filho, tem trabalho. Eu acho que o aluno que tem 2 horas para se preparar, precisa se preparar durante 2 horas por dia, o que tem 4 horas por dia, eu acho que o aluno tem que se preparar. Não tem desculpa. Se você quer ser aprovado, acho que como em tudo na vida, se você quer ter mérito, você tem que ter um pouco de disciplina. Então, tem que se preparar. Se não se preparar, realmente fica mais difícil. Durante a sua preparação específica para o exame de ordem, você precisou conciliar além da faculdade, com outros projetos pessoais, como trabalho, por exemplo? Eu tive muita dificuldade porque, além do trabalho, eu tinha família e tem coisas que a gente não pode deixar, né, como filho, esposa, né, e também fazer as pesquisas acadêmicas da faculdade, estava concluindo TCC. Então, assim, eu acho que um grande diferencial do Estratégia para mim, que conseguiu, assim, botar eu no trilho do estudo, foi a questão de eu poder conciliar meu tempo, que qualquer tempo que eu tinha, assim, para poder estudar, eu pegava o material de estratégia do PDF e lia, né? Então, assim, foi muito bom a questão do curso online, ou à distância, porque eu consegui conciliar bastante meu tempo, que eram muitas atividades, né? Eu não tinha como deixar de fazê-las, né? Então, assim, o curso à distância para mim foi muito bom por causa disso, assim, foi muito ótimo. Vou dar uma pergunta para o Rodrigo. Você estudava todos os dias, Rodrigo? Todos os dias. Nem que fosse 30 minutos, 40 minutos. Apesar de toda a dificuldade, eu nunca deixei de estudar, porque eu nunca gostei assim, de manter a distância para não desanimar, né? Então, assim, todos os dias eu... E alguns dias estudava um pouquinho mais, outros dias um pouquinho mais, e estudava com constância? Com constância, todos os dias. Nem que fosse um pouquinho, né? No final de semana, ou às vezes eu estendia um pouquinho ali à noite, né? No final de semana fazia uma peça, fazia mais questões, mas todos os dias eu estudei. Excelente. Seus colegas de faculdade também tentaram, né? Mesmo ainda não tendo formados, ou a maioria decidiu esperar um pouco a formatura, a maioria passou, não passou? Eu acho que boa parte deles, realmente, eles esperaram um pouco, mas eu vi que alguns colegas fizeram outros cursos, né, e também estavam no 9º semestre, mas eu acho que quem se dedicou mesmo ali, de uma forma ou de outra, os colegas que eu consegui acompanhar, eles passaram, assim, acho que eles também, a gente estava naquele mesmo assim, vamos dizer, aquela mesma vibração, né, para fazer. Então, mesmo que eles tinham uma outra forma de estudar, os que eu acompanhei, assim, que a gente era do mesmo grupo, eles conseguiram êxito também. Assim,
Foi bem legal. Que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? Os PDFs, videoaulas, livros, material da faculdade? Qual foi o método que você mais se adequou? Eu basicamente estudei pelos PDFs do Estratégia, porque eu gosto de estudar bastante por PDF, porque às vezes o vídeo às vezes ele se estende um pouquinho mais, né? Então o PDF eu fazia assim a minha agenda de estudo. Então eu estudava o PDF do Estratégia e eu tinha um livro também que eu utilizava, um livro de prática tributária para fazer questões, né? Então eu pegava a teoria do PDF, do professor Rodrigo, e fazia questões e gostava também de fazer bastante esqueleto de peças, né? Porque no esqueleto de peças eu conseguia, assim, ganhar um tempo, que eu levava de 30 minutos a 40 minutos, dava para eu fazer durante o dia. No fim de semana, às vezes, eu fazia uma peça, né? Mas eu gostei bastante, assim, de fazer esqueletos de peças também. Obviamente que na primeira fase não dá para estudar tudo que pode cair no exame de ordem, né? Então, Rodrigo, qual foi o seu critério na hora que você decidiu aquilo que você dá prioridade, aquilo que você ia estudar? Depois eu quero passar a palavra para o professor Rodrigo também. O que cada um deve levar em consideração na hora de decidir o que estudar para a primeira fase? As matérias que têm mais afinidades para se garantir naquelas, ou pelo contrário, aquelas que não têm tanta afinidade para garantir uns pontinhos a mais? Então, primeiro, como foi a sua experiência, Rodrigo, depois, professor, o que você aconselha? Eu estava até conversando com o professor Rodrigo ali anteriormente. No meu caso foi meio engraçado porque durante a faculdade eu me imaginei fazendo o tempo todo trabalho, porque eu gosto de trabalho, eu me sentia assim com aquela proximidade com a matéria de trabalho. Só que em razão da reforma trabalhista, aí muitos burburinhos, né, que poderia vir uma prova assim meio complicada e tal, eu peguei e resolvi fazer em tributário. Mas foi meio complicado porque de início eu realmente não tinha intimidade. Se estudava, o estudo para a prova de faculdade eu acho que é um pouco diferente, né? Eu estudava para tributário, mas não tinha aquela intimidade. E resolvi fazer. E de início eu senti um pouco de dificuldade assim, na matéria, que eu não achei assim, muito tranquilo, tinha bastante dúvidas. Foi quando eu lembrei que tinha uma estratégia, né? Procurei dar uma pesquisada e resolvi entrar na estratégia. E graças a Deus que o professor Rodrigo sempre me ajudando, né, nas dúvidas, enchi bastante o saco, né? E toda vez que eu tinha dúvida, eu perguntava para ele respondia com a maior precisão, rapidez, tempestividade, muito bom. Muito legal. Na primeira fase, o que escolher, né? O que dá prioridade? Antes de falar da primeira fase, rapidinho, o Rodrigo estava falando que me encheu o saco no chat. O Rodrigo era um recordista de dúvidas, de mensagens, e todas respondidas. Respondeu, fazia a maior questão. Tanto que ele está aqui conosco hoje, porque é um aluno querido que mostrou o empenho. Então, foi nosso recordista e realmente ele aproveitou e tirou todas as dúvidas. Mas enfim, vamos falar aí da primeira fase. Bem, as dicas de primeira fase, vocês, de certa forma, já conhecem, né? Não dá para estudar tudo, como a Thaís já falou, né? Então, o que nós temos que estudar? Temos que estudar aquelas matérias que têm um peso maior na prova. Então, ética, direito do trabalho, processo do trabalho, tem que estudar direito civil, processo civil. E aí, naquelas 2 semanas que antecedem a prova, o que eu vou revisar, professor? Eu vou revisar aquela matéria que eu não tenho afinidade, que eu não estudei? Não, se você não teve tempo de estudar direito ambiental, por exemplo, então naquelas 2 semanas que antecedem a prova não é o momento. Então você vai ter que revisar realmente aquilo que você já estudou, que você conhece, que é para aparar uma aresta, para aprofundar um pouco mais o conhecimento. Então, a estratégia de estudo para a primeira fase é essa. Segunda fase muda um pouquinho. A primeira fase é isso. Então, segunda fase, qual deve ser a estratégia? Porque é engraçado que eu já ouvi em entrevistas pessoas falando que escolheu uma matéria porque tinha mais afinidade, já trabalhava com ela, às vezes uma matéria que nem tinha visto ainda na faculdade, mas fazia parte do dia a dia no estágio ou no próprio trabalho. E eu já ouvi gente também falando que resolveu escolher uma matéria que não tinha tanta afinidade para se desafiar, porque queria de fato aprender aquela disciplina e foi, escolheu e deu tudo certo, né? Então, qual que deve ser o critério de escolha da segunda fase? Tem aí várias possibilidades, a gente que bate papo com alunos frequentemente, a gente sabe que tem alguns que escolhem pelo desafio, outros pela afinidade, e ambos têm êxito. Enfim, acho que depende muito do esforço, do empenho de cada um. Mas abstraindo o êxito de uma vertente ou de outra, né, nós como professores, nós sempre aconselhamos o aluno a fazer uma segunda fase, aquela matéria que ele tem um pouco mais de afinidade, eventualmente ele faz um estágio na matéria, a prática ela é muito relevante para uma segunda fase,
Principalmente porque a FGV, ela é uma banca, pessoal, que tem um nível de dificuldade, isso é inquestionável, mas é uma banca justa. Por quê? A FGV não pede na segunda fase ali unicórnios, duendes, coisas que você não vai ver no seu dia a dia prático. A FGV ela é justa porque ela cobra ali no direito tributário, no direito do trabalho, o dia a dia do advogado. Então, o que cai numa segunda fase tributária, de certa forma, é uma matéria, algo que o advogado tributarista vai encontrar no seu dia a dia, na sua prática. Se você faz um estágio, se você tem afinidade com a matéria, você eventualmente já viu aquilo no local onde você faz estágio, nos seus estudos. Então, a minha dica é para o aluno se nortear aí com uma disciplina que ele tem realmente essa afinidade. Eu gosto de estudar, vejo no meu estágio, porque a probabilidade dele assimilar e entender a sistemática ali, da matéria é muito maior. Não que ele não obterá êxito se ele optar pelo desafio, sim, também terá. Mas quando você tem a vivência, acho que o caminho fica um pouco mais light para você. Rodrigo, como que você conheceu a estratégia de concursos? Eu já, há algum tempo atrás, eu fazia concurso, né? Então, e eu sempre tive esse problema de tentar conciliar família com atividade de estudo. E então, assim, eu sempre tendia a procurar curso à distância. Aí, há mais ou menos 6 anos atrás, mais ou menos, quando eu já estava assim na reta final de preparação para concurso, eu procurei estratégia. E assim, para mim, foi um ganho, acho que foi o ajuste fino que eu precisava, porque eu sempre consegui conciliar de uma forma melhor as minhas atividades do dia a dia com um curso à distância, né? Porque qualquer momento que eu podia estudar, eu estava estudando. Então, assim, eu já conheci o estratégia há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, e agora, nessa reta final, né, para preparação para a segunda fase, eu lembrei que eu estava tendo um pouco de dificuldade em direito tributário e resolvi fazer, me matricular no estratégia. Foi muito bom, foi que conseguiu assim, me dar esse ajuste para conseguir passar, graças a Deus. Semana que antecede aí a primeira fase, né? Muitos ficam um pouco desesperados, às vezes não deu conta de ver tudo aquilo que haviam planejado, outros já seguem mais relaxados, acreditando que o que deu para ver já deu, o que não deu, né? Paciência, então seguem numa semana mais tranquila. Para a segunda fase também, outros aceleram aí os estudos, né? Põem mais tempo de estudo para fazer mais peças. Como que foi a sua última semana de preparação, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase? Foi uma semana mais tranquila, foi uma semana de gás aí para a proximidade da prova? Eu tentei sempre manter um equilíbrio, porque como eu já tinha essa experiência de concurso, quando eu dava assim, um gás muito forte nos momentos finais ali, antecedendo a prova, eu chegava muito cansado e às vezes dava até branco, assim, eu sabia às vezes a questão e errava por um cansaço. Então, assim, eu tentei manter, tanto na primeira fase como na segunda fase, um equilíbrio de estudo, assim. Tentei manter fazendo uma revisão forte, né? Mas também sem ceder demais para não ir além da minha capacidade, chegar no dia da prova, dar um branco, dar um cansaço, às vezes, assim, que você sabe a questão, quando você chega em casa, você olha assim, meu Deus do céu, né? Por que eu errei isso? Então, assim, eu tentei manter o equilíbrio. Tentei fazer uma revisão, mas também nada muito forte para não chegar muito exausto na hora da prova. Assim. E a véspera de prova foi dia de revisão ou dia de descanso? Eu sempre gostei de estudar, sempre. Até no dia, assim, eu dava uma olhadinha, nem que fosse uns 30, 40 minutos para manter um pouco de tranquilidade. Nada assim muito exagerado, né? Mas eu sempre gostei de estudar também. Não assim demais, mas dar uma olhadinha, assim, uma revisãozinha, alguma coisa assim, né? Um esqueminha de peça, de petição inicial, de recurso. Mas nada demais. Mas eu sempre gostei de manter o contato, até mesmo no dia mesmo da prova. Vou fazer uma pergunta, Rodrigo. Como é que você administrou o tempo de prova? Eu te faço essa pergunta porque você falou do branco. Eu lembrei de quando eu prestei a OAB. Eu acho que o dia que eu fiquei mais nervoso na minha vida foi o dia da segunda fase da minha OAB, em tributário também. E me deu um branco também, eu demorei cerca de 1 hora só para eu voltar a mim, assim, não, estou aqui, vou fazer a prova. A primeira hora foi perdida por conta do nervosismo. Como é que você administrou o tempo de prova? Por onde você começou por questões? Quanto tempo você dedicou? Eu comecei pela peça, né? Que normalmente os professores indicam a gente começar pela peça e eu realmente tive essa dificuldade, porque eu olhei, agora na segunda fase, eu olhava assim, gente,
será que realmente é apelação, né? Porque tava assim... Sempre fica na dúvida. Fica na dúvida, né? Eu olhava assim e eu demorei realmente, acho que uns 30 minutos também para definir e ir para frente, né? Eu demorei muito na peça, assim. Eu acho que talvez complicou um pouquinho para mim, porque eu demorei realmente, assim, para definir. Não, eu vou pela apelação e vou seguir esse roteiro aqui, né? E para administrar o tempo, sobrou pouco tempo para eu fazer as questões. Foi assim, meio corrido. Eu terminei faltando, acho que 10 minutos para vencer o tempo, né? Que eu fiz a última questão, não deu tempo de forma alguma de fazer rascunho, nem de questões, nem de peça, e vocês também orientam, né? Vocês professores orientam a gente não fazer rascunho, mas foi um tempo, assim, muito exíguo. Quase que não deu tempo para eu demorei muito tempo na peça, assim, demorei mais ou menos umas 3 horas, porque eu fiquei muito olhava assim, não, será que é apelação mesmo, né? Eu te entendo, eu passei por isso. E a melhor estratégia é essa, realmente, professor, começar pela peça? Bem, você precisa administrar bem o seu tempo, né? Você tem que pensar que tem 5 horas de prova ali. Nós aconselhamos você deixar aí 2 horas e meia para fazer a peça, depois 30 minutos cada questão. Sugerimos que você comece pela peça, mas aí vai muito do aluno também, tá, Thaís? E aí entra a importância do treino, né? O aluno que estuda com antecedência, que faz as suas peças em casa, responde questões em casa, ele até aprende a fazer a prova, ele aprende a administrar o seu tempo e ele aprende a identificar como ele vai melhor. Olha, eu vou melhor se eu começar pela peça, eu vou melhor se eu começar com as questões. Obviamente, nós, professores, temos uma linha, né? Você, olha, comece pela peça, dedique tanto tempo, mas o aluno ele tem que fazer os testes, e aí vem a importância do treino, é fundamental treinar. O Rodrigo, agora há pouco, ele estava falando, né? Olha, qualquer tempo que eu tinha, eu estudava, fazia o esqueleto da peça. É isso, o rascunho em si não dá muito tempo, eu acho que até na sua vida como estudante, na preparação, você vai fazer algumas peças, mas você tem que aprender a fazer o esqueleto, a estrutura da peça. E aí o aluno ele vai identificando ali qual é a melhor estratégia. A peça, nós aconselhamos fazer a peça, mas o aluno às vezes começa melhor pelas questões, mas ele treinando, ele vai identificar aí qual é o ponto forte dele, com certeza. Rodrigo, falando em ponto forte, se você tivesse que apontar aí seus principais acertos que te levaram a essa aprovação, quais seriam? E erros, se é que você considera que houve? O acerto, assim, principal, eu acho que foi, primeiramente, escolher um curso, no meu caso, curso online. Eu acho que cada um tem que escolher o que você acha que vai servir melhor para você. No meu caso, como eu tinha muito pouco tempo, né, eu acho que escolher o curso online ou à distância para mim foi melhor, por questão de administração de tempo. E também treinar bastante, como o professor falou, fazer bastante esqueletos de peça. Eu fiz muitas questões passadas, né? E assim, eu observei para mim que nas últimas 2 semanas de prova eu comecei a dar uma olhada nos espelhos de correção. E eu acho que me ajudou também assim, a tentar entender o mecanismo de como a banca elabora questões, né? Eu achei que foi um ganho, assim. Talvez se eu tivesse com um pouco mais de tempo, ter observado melhor os espelhos de correção, talvez eu teria feito um ajustezinho fino melhor para o final, mas eu acho que o ganho maior foi esse, foi fazer bastante questões, bastante treino, né? E, como o professor falou, eu fiz muitos esqueletos, porque eu ganhava tempo, fazia muitos esqueletos, por exemplo, de 30 a 40 minutos eu fazia um esqueleto, e às vezes uma peça eu demorava de 2 horas e meia a 3 horas. Então, assim, eu fazia as peças no fim de semana, mas como eu treinava muito esqueleto, então, assim, eu já estava um pouco habituado, né? Foi uma facilidade. Acho que foi o meu acerto para a preparação, foi esse. Foi treinar bastante esqueletos de peças, né? De petições iniciais e de recursos. E erros você considera que teve? Eu acho que o erro talvez foi a questão de não ter escolhido a forma de preparar melhor desde o início, porque eu fiquei na dúvida se fazia um curso presencial, se fazia um curso online, né? Eu até estava conversando com o professor Rodrigo, eu iniciei um curso presencial, mas em relação ao meu tempo estava muito conturbado, eu não estava conseguindo administrar e saí do curso e optei por fazer estratégia, exatamente porque me dava mais essa flexibilidade de tempo, né? Então, talvez, acho que o erro meu, assim, que eu gostaria que o colega que estivesse preparando agora, né, para essa próxima fase não fizesse, era
escolher bem a matéria, como o professor falou, né, aquela matéria que ele se sente assim mais à vontade, e escolher a forma melhor de preparar. Eu acho que é muito importante escolher a matéria certa e um material que mais se adeque às suas necessidades, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Então, assim, para mim, eu acho que se eu tivesse escolhido desde o início o curso à distância, o curso online, para mim teria sido mais proveitoso. O professor Rodrigo comentou sobre a questão psicológica na hora da prova, né? Você comentou também sobre a questão da preparação. Acho que, sem dúvida nenhuma, as junções de dois fatores atrapalham muito na hora para você não ter se preparado e, às vezes, você ter se preparado, mas ficar nervoso, né? Quem está de fora, como eu aqui, que não faço curso de Direito, fiz jornalismo, mas vendo as pessoas que fazem o curso, a impressão que a gente tem é que, na verdade, a formação só acontece não quando pega o diploma, mas sim quando passa no exame de ordem, né? Que é uma pressão muito grande, uma pressão interna, às vezes uma pressão externa, para que sejam aprovados. Ah, ele é um bom aluno, sempre tirou notas boas, vai passar de primeira na OAB, a gente sempre escuta isso, né? Realmente, as pessoas que fazem o curso de Direito têm essa pressão, tanto interna quanto externa? Eu senti muita pressão, porque a gente tem aquela cobrança da família, dos familiares, dos colegas também, né? Então, assim, o meu desejo de passar foi incrível, assim. Eu acho que, como eu fiz concurso, né, e é engraçado, porque concurso também tem muita essa pressão, mas eu acho que o AB foi o dia, assim, mais, como o professor falou, foi o dia mais estressante, assim, eu sentia aquela pressão, e para administrar toda essa pressão, realmente, se a gente não tivesse o apoio dos colegas, dos amigos e do professor, né, ali, sempre tentando tirar as dúvidas da gente quando a gente precisava, realmente, a gente, mesmo às vezes sabendo como fazer a prova, não iria conseguir obter êxito. Então, assim, foi uma pressão enorme, enorme mesmo, psicológica, assim, foi muito... E ainda mais que, como eu estava no nono semestre, ainda tinha TCC para fazer, pesquisa acadêmica, e eu, assim, graças a Deus, não consegui deixar nada de lado, consegui tentar, né, igual equilibrar pratos, né, chineses, assim, então, assim, consegui equilibrar tudo de uma forma satisfatória, né, assim, não consegui êxito 100% em tudo, mas eu consegui fazer tudo que tinha que ser feito, graças a Deus, assim, foi tudo bem. Então, professor, não é só a impressão de quem está de fora, realmente essa pressão para se passar na OAB é muito grande, né? Ó, Thaís, é muito grande. Começa já no primeiro ano de faculdade. E aí, né, tá indo bem na faculdade, vai passar na OAB, aí sempre vem uma vizinha, ai, meu sobrinho passou na OAB, né? Sempre, e a sua mãe fala, a filha da vizinha passou na OAB. E é uma cobrança muito grande, porque é um curso no qual você fica 5 anos ali se preparando, e você sabe que ao final daqueles 5 anos você tem um desafio, que é passar no exame de ordem. E você tem aquele desafio, você vai ter que passar por ele. Tem a cobrança da instituição, a cobrança dos pais, a cobrança da sociedade. Você sabe se você não passar, você vai ter, possivelmente não vai desempenhar aí uma carreira, exercer uma carreira para a qual você quer, enfim. Então, e tem a questão do êxito pessoal, né? Você quer se sentir bem, não, eu quero, é questão de honra, nem que eu pegar, passar, não me inscrever ou não advogar, mas eu quero, é uma questão de honra. Mas o que a gente tem que saber, né, o que nós alunos, todos nós, e eu me incluo, já passei por isso também, a OAB é um concurso, sim, mas você não concorre com ninguém, você concorre consigo mesmo. E como o Rodrigo colocou aqui, está me chamando muita atenção a fala dele do equilíbrio. E eu acho que é isso. Obviamente, ninguém passa sem estudar, um ou outro gênio pode ser que passe, mas a gente tem que se dedicar e a vida é um equilíbrio. A gente tem que se dedicar, sim, tem que estudar com afinco, tem que treinar, mas também tem que reservar um tempo com a família, tem que ir no final de semana ir ao cinema, fazer alguma atividade, porque senão no dia da prova vai dar um branco mesmo, né? Então nós que trabalhamos com isso, ajudamos os alunos, preparatório do concurso público, a gente sabe da importância, sim, do estudo, a prioridade é o estudo, mas também aliviar um pouco essa tensão. A adrenalina, ela existe, essa tensão ela existe, ela é até boa, em certa medida, porque você chega ali na prova com aquela adrenalina, não, mas você não pode deixar ela te atrapalhar. Então tem que saber dosar, tem que saber equilibrar. Rodrigo, o que você acha que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? Foi a administração do seu tempo? Foi lidar com o fator psicológico? Ou foi de fato o estudo ali? Eu acho que, assim, foi lidar com o tempo, conciliar tudo de uma forma, assim, que eu não conseguisse deixar nada de lado, né, deixar minha família também, assim, totalmente sem atenção,
e conciliar estudo, e tinha que fazer trabalho de faculdade, e eu tinha uma pressão enorme, porque esse concurso foi engraçado, porque teve essa questão do adiamento, né, da prova. Então, assim, por um lado, as pessoas pensavam assim, eu vou ter mais tempo para estudar, só que também tem aquela pressão, poxa, eu vou ter mais tempo e a cobrança também vai ser maior, né? Então, assim, e no meu caso específico, como houve essa prorrogação para fazer a prova, exatamente no dia que terminou, domingo, eu já estava fazendo prova de faculdade. Então, assim, isso tudo foi um peso enorme, assim, de cobrança, de administração de tempo, que eu tinha que fazer pesquisa acadêmica, tinha que ajustar meu TCC. Então, eu acho que conciliar o tempo, para mim, de uma forma equilibrada, foi muito, muito complicado. Porque, assim, eu particularmente, para estudar, não tem, assim, muita... Para mim não é muito complicado, eu consigo sentar e estudar, mas administrar o tempo, fazer tudo concomitantemente, né, sem perder o foco, que eu acho que é mais difícil, assim. É o que a gente estava falando, o professor também tocou no equilíbrio, né, tentar fazer tudo de uma forma que você consiga um resultado, né. Então, assim, conciliar o tempo, no meu modo de ver, é o mais complicado. Para quem trabalha, para quem também tem família e está cursando faculdade, é tentar administrar, conversar com o colega, conversar com o professor, que todo mundo já passou por isso também, obter dicas, né, de como tentar administrar da melhor forma esse tempo, eu acho que para mim é o mais complicado. Não só em si estudar, porque hoje você tem bons materiais, tem professor, tem um canal de dúvida para você escrever suas dúvidas muito bom, né, responde rápido. Então, assim, estudar é só uma parte. Então, tentar administrar seu tempo é muito, muito complicado. Professor, já esgotei meu roteirinho de perguntas aqui. Tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer para o Rodrigo? Se não, né, a gente deixar as considerações finais, dicas aí, né, enquanto professor, para as pessoas que estão nos assistindo aí em busca da tão sonhada aprovação do exame de ordem. Pessoal, dica acho que já foi dada ao longo do nosso bate-papo. Você precisa se preparar e precisa ter equilíbrio. Estudar, sim, mas precisa também ter um pouco de equilíbrio, de centrar um pouco a sua cabeça. Como eu disse, a adrenalina ela é muito boa, mas a gente tem que aí saber administrar bem essa adrenalina para ela não nos atrapalhar. E, pessoal, fundamental treinar, tá? Que não vou dizer aqui há quanto tempo eu dou aula, para não denunciar a idade, mas eu já dei aula para milhares de alunos. E em todo esse tempo, eu tenho uma certeza, pessoal. O aluno que tem êxito é aquele que estuda e que treina. Se você estudar e não treinar, não é que você não vai ter êxito, você pode até ter, mas a vida desse aluno é mais difícil. Agora, o aluno que estuda e que treina, não tem como dar errado. Ele vai ter êxito. Falo isso, olha, que eu já dei aula para milhares e milhares de alunos, então estou falando aqui um dado empírico. Pessoal, estudem e treinem. E aí usufruam os canais de treino, enfim, bate papo com o professor, conversa no chat, enfim, você precisa fazer a sua parte, precisa treinar. E aí eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Rodrigo, né? Não sei se eu não entendi ou entendi bem, mas eu queria que você falasse de novo o seu maior desafio. Qual foi a maior dificuldade, o maior desafio para você e como é que você conseguiu superar? Conciliar o tempo. Realmente, para mim, foi o maior desafio, porque eu não queria deixar de fazer todas as coisas que eu tinha que ser feitas, né? Assim, eu não poderia largar a faculdade, trancar um TCC, até porque, em razão já da minha idade, né? Assim, não seria conveniente. Então, assim, eu não podia deixar de fazer as minhas coisas, né? E consequentemente também eu deveria treinar para a OAB. Então, assim, administrar o tempo para mim foi a maior dificuldade. Assim, não conseguiu superar. Consegui, graças a Deus, né? Assim, com a ajuda de Deus e de vocês também, os professores, o material do Estratégia, até de colegas também que dão dicas para a gente, né? Queria agradecer também. Vários colegas também me deram dica de como a gente vai tentando pegar o que é melhor, né? Dar as dicas ali. E, então, assim, para mim, o grande desafio foi conciliar o tempo. Foi mais complicado. Você comentou que é pai, né? Sim, sou pai. Quantos filhos? Qual que é a idade? Tenho um filho de 10 anos. Tem 10 anos. E ele entendeu os momentos que você estava em casa estudando, né? Que você precisava ficar ali quietinho? Entende mais ou menos. Mas conseguiu. Ele é bonzinho, conseguiu compreender. E a gente deixa de fazer a coisa agora, né? Para tentar um futuro melhor, né? Assim, inclusive, o meu objetivo com o direito era exatamente esse, né? Tentar
melhorar no meu trabalho ou futuramente advogar, de alguma forma ajudar também a sociedade, né? Ou de alguma forma ajudar, nem de uma forma pequena, mas esse momento que vive o Poder Judiciário. Então, assim, o meu foco em fazer direito foi esse. Então, assim, a gente abdica de fazer as coisas agora para tentar um futuro melhor e, graças a Deus, a família também compreende, né? Assim, Qual que é às o vezes nome não do seu gosta. filho? André. Ficou feliz? Ficou bastante feliz. Esposa também, foi bem legal. Acaba sendo um grande exemplo, né? Ele viu que você exatamente. abriu mão de algumas coisas, estava ali sentando, estudando, porque às vezes criança acha, eu sou mãe, tenho filhos, que estudar é coisa de criança, né? De criança, no máximo, aí, saindo da adolescência, faculdade, depois que passa disso, ver você estudando já é um ato de estranheza. Então, poder ver que a gente precisa estudar para o resto da vida, né? Acaba sendo um grande exemplo aí de motivação também para quem sabe aí, né, ele decidir no futuro dele, seja estudar para concurso, seja fazer direito, independente de qualquer coisa, ele vai precisar estudar e já vai ter um grande exemplo em casa, exatamente, né? isso mesmo. E para a gente finalizar a nossa entrevista, Rodrigo, eu gostaria que você deixasse um conselho para quem está iniciando agora seus estudos para o exame, também uma mensagem para aqueles que já estão nessa batalha em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Acho que como conselho, igual a gente estava no início da conversa falando, né, é tentar procurar a melhor forma de preparação e escolher bem a matéria, como o professor bem indicou, talvez escolher mesmo aquela matéria que você tenha aquela maior facilidade, né, ou que você já tenha feito a prática jurídica na área, né, e escolher bem, escolher a forma de preparar forte, com bastante treino, igual o professor falou, se você estudar e treinar, não tem erro, né? Você vai conseguir mesmo, não tem jeito, o caminho é esse, e tem várias plataformas de estudo, né? Cada um acha a melhor forma de estudar, seja à distância, seja um curso presencial. No meu caso, foi muito bom fazer o curso à distância, com o professor Rodrigo aí, mas como um conselho também, eu indico, assim, sempre perseguir seus sonhos, né? A gente vai ter inúmeras dificuldades, coisas até estranhas acontecem com a gente, né? Para tirar a gente do foco, mas mantenha-se no seu caminho, né? Busque o seu sonho, que a vida apresenta problemas, mas também vai apresentar a forma de você vencer todos os seus obstáculos, assim. Treine forte, estude, eu acho que não tem erro, assim, vai conseguir isso. Quero agradecer aos Rodrigos por terem topado participar desse bate-papo aqui. O professor de saúde de São Paulo disse que acordou 4h30 da manhã para poder estar aqui gravando essa entrevista, participando desse bate-papo, né? Eu que não sou da área, então acho importantíssimo a gente ter um professor que tem conhecimento específico para poder participar desse bate-papo. Agradecer ao Rodrigo, que desde o primeiro contato que eu fiz foi super solícito em participar desse bate-papo, falar um pouquinho dele aí, dessa caminhada até a aprovação. Então, Rodrigo, muito obrigada aí pela participação de vocês nesse bate-papo. Obrigado. Para você que está assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro dos próximos exames da OAB, é só acessar o nosso site, estrategiaoab.com.br. Vejo você numa próxima. Tchau!